Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Antes de qualquer outra arte, literatura, cinema, a minha paixão primeira é a música. Desde 6, 7 anos eu pedia para meus pais, obviamente, comprarem discos. Um dos primeiros que eu tive foi uma trilha sonora de uma novela das 7 da Rede Globo, chamada Carinhoso. Essa novela passou entre julho de 73 a janeiro de 74. Portanto, eu comprei o álbum, meus pais compraram o álbum antes de eu fazer 7 anos. Era trilha internacional, foi lá que eu conheci, por exemplo, Elton John, tinha Skyline Pigeon, Manu Dibango, Sou Makossa, um músico africano muito importante, que aliás faleceu durante a epidemia do coronavírus, Gladys Knight and the Pips, tinha Michael Jackson, tinha o maravilhoso Christian, né, o brasileiro que eu amo a carreira dele nos anos 70, cantando em inglês. Enfim, músicas que eu assobio até hoje. Trilha sonora de novela da Globo era para gente que vivia... naquela época, quando comprei o álbum, estava em São Paulo, mas depois mudamos para o interior. Então, para quem não tinha acesso a muita coisa, as trilhas das novelas da Globo, no meu caso, dos anos 70, 80, eram assim fontes de grande música, boa música. Teve uma época aí, depois eu fiquei sempre mais interessado nas trilhas internacionais. Mas eu descobri uma tese de doutorado que foi defendida na Unesp, Universidade de São Paulo, em 2010, na cidade de Araraquara, da Heloísa Maria dos Santos Toledo. Olha o nome da tese, Som Livre, a gravadora lá que a Globo fez, né? Trilhas sonoras das telenovelas e o processo de difusão da música. Essa tese você consegue baixar legalmente. Se eu conseguir achar o link de onde eu baixei, porque fica em banco de teses da Unesp, eu vou deixar no comentário do vídeo, tá? Eu li com muito prazer e já adianto, os anexos dessa tese são riquíssimos, você vai ter uma relação de todas as trilhas sonoras nacionais e internacionais, desde a primeira até a época lá 2005, né, até quando o escopo da pesquisa permite, você vai ter tudo num lugar só para consultar. Sem contar que ao longo do trabalho, que eu vou falar um pouquinho sobre, tem assim um monte de gráficos, de índices, quem vendeu mais, quais artistas tiveram mais músicas, canções nas trilhas sonoras. É muito bacana o trabalho. Só que antes de falar um pouquinho sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. A ideia central é que é o seguinte: nos anos 60, a maior fonte divulgadora de música, além do rádio, né, claro, pela televisão, eram os festivais. Nos anos 60, houve muitos programas de música na TV brasileira, né? De bossa nova, da então nascente sigla MPB, Jovem Guarda. Aos poucos, esses programas foram perdendo a força, ficaram repetitivos, tudo, fórmulas, né? Então, o grande divulgador de música no Brasil passaram a ser as novelas da Globo. Outras emissoras tentaram, mas a Globo sempre foi a campeã, né? E aí, então, a Globo, inclusive, criou uma gravadora, a Som Livre. Então, a tese, ela vai falar do consumo, da produção, da divulgação de música, desde a era do rádio, um pouquinho só, né? Porque o foco da tese, olha o nome da tese, Som Livre. Então, ela vai focar no período dos 70 em diante, mas ela dá um preâmbulo de como foram, desde a inauguração do rádio no Brasil, divulgação musical, os mais vendidos, passa pelos anos 60, e aí ela vai começar a mirar, né, a verticalizar o trabalho, quando entra a Rede Globo na história. Então, assim, como que as trilhas sonoras das novelas foram nascendo, primeiros que eram apenas compactos, depois houve um contrato entre a Globo e a gravadora Philips, depois a Globo encomendava as trilhas, eu me lembro de algumas encomendadas, aí depois começou a haver a parceria entre a Globo e as gravadoras, e aí era uma coisa interessante para as duas, né? Tanto para a Rede Globo quanto para as gravadoras, as multinacionais do disco que se estabeleciam no Brasil, queriam divulgar artistas, tanto nacionais quanto internacionais. E a Globo queria fonogramas, né? Eu me lembro dos álbuns, fonograma gentilmente cedido por
né? E aí, então, a presença desses fonogramas às vezes fazia com que esses artistas vendessem mais. Só que essa relação, e a autora deixa bastante claro, não é uma relação especular, né, de espelho. Tipo, apareceu na novela, vai vender mais, ou aparece na novela porque vende mais. Você vai ter várias assim, é um assunto que tem vários ângulos para serem abordados, e a tese aborda isso de forma muito bem escrita, muito gostosa de ler, né? Às vezes você vai ter, por exemplo, com a novela Dancing Days, que foi, eu me lembro da novela de 78, 79, a moda disco, né, da disco music no Brasil. Essa moda durou enquanto a novela durou, depois acabou, né? Aí você vai ver quais os gêneros musicais que mais apareciam, já isso eu falo, a MPB, né? A MPB daquelas da Gal Costa, porque ela vai dividindo aqui em MPB, romântico, pop rock. A MPB é um dos gêneros mais importantes das telenovelas. E aí ela vai discutir essa relação, que não é boa só para um lado, não foi boa só para Gal, era boa também para a novela, porque a MPB era um tipo de música de prestígio. Então, você ter uma trilha, uma canção de prestígio em um produto que no começo era visto com preconceito, era bom, mas para os cantores da MPB também era bom, porque daí eles estavam sempre em evidência, né? E aí você vai ter mais de uma geração da MPB, porque depois da geração da Gal ou da Bethânia, que até hoje estão em trilhas sonoras, você vai ter a geração que é abordada aqui pela tese, né? Vai até 2005 o trabalho, é a da Adriana Calcanhoto, essa geração mais nova. E aí nos anos 90 eu perdi todo contato com trilha sonora. Tinha cantora, coisa aqui que eu li e falei, nossa, teve sei lá quantas canções na trilha sonora, eu nunca tinha ouvido falar. Tá? Eu fui para outra seara, tudo. Mas é uma tese muito, muito interessante. Porque ela vai estabelecer essas relações, ela vai contar, né, como, por exemplo, por que num determinado período, a partir dos anos 90, gêneros mais populares do que a MPB, sertanejo, pagode, começaram a ser mais direcionados, mais marketizados, né? Preferidos como marketing pelas grandes gravadoras, e sobrevoando tudo isso o trabalho da gravadora Som Livre, né? Que foi a gravadora que a Globo inventou e que tinha altas vendagens, nem sei se existe, não sei se 2023, deve ter trilha sonora ainda, né? Mas vendia muito disco, e aí você vai saber qual disco que foi mais vendido, por que decidiram, durante um período, não ter artistas, só ter trilhas sonoras. Outra coisa que era muito importante, aí o trabalho não fala tanto, né? Mas porque aqui é sobre trilha sonora das novelas mais. Mas as coletâneas, eu me lembro quando eu crescia e adolescia, né, nos anos 70 e 80, quantas coletâneas, aí muita de música internacional, né? Porque é fácil, o cidadão comprava um álbum com 10 canções, só sucessos, e eu me lembro que as rádios tocavam bastante. Então é uma história bastante interessante, que para nós que temos 50 e poucos anos, a gente vai lembrar muita coisa, mas vai aprender muita coisa, e para quem é jovem, né, como que o mercado atuava antigamente, quando não havia internet. Hoje o cenário da música é bem diferente, né? Mas é uma grande tese, adorei ler. Tchau.